E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Se Liga no Proje. Nessa videoaula nós vamos aprender a como criar um projeto, ou seja, como iniciar o projeto. Porém, antes de iniciarmos a entrada dos dados do nosso projeto, a gente precisa definir alguns parâmetros básicos que serão utilizados na programação desse projeto. Entre eles, as informações básicas do nosso projeto, como por exemplo a data de início, data de término, períodos úteis de trabalho, etc. E também as unidades de medida de tempo e padrões gerais de programação. E como a gente faz isso? Então, primeiramente, a gente vem aqui na aba Projeto. Dentro da Projeto, a gente tem a opção Informações do projeto. A gente dá um clique nela e o projeto nos abre essa janela. Nessa janela a gente tem duas opções referentes ao agendamento do nosso projeto. A gente pode agendar nosso projeto a partir da data de início do projeto, ou seja, quando a gente tem uma restrição para o início do nosso projeto, quando nosso projeto tem que iniciar em uma data específica, ou então quando a gente possui restrição para o término do nosso projeto, ou seja, quando a gente tem uma data específica para que o nosso projeto seja concluído. A gente vai selecionar aqui data de início do projeto. A gente vai agendar a partir do início do nosso projeto. Aqui também a gente tem um calendário, ou seja, em que calendário o nosso projeto vai se basear. A gente tem três opções de calendário que o projeto nos traz: 24 horas, calendário padrão, o turno da noite. A gente vai falar desses três tipos logo mais à frente no nosso vídeo. Aqui a gente tem a prioridade do nosso projeto, que a gente pode alterar a prioridade conforme a nossa necessidade, e a gente pode comparar com outros projetos. E aqui embaixo a gente tem a opção Estatística. Esse botão Estatística e essa opção é muito útil ao decorrer do projeto, pois ela apresenta um resumo das principais dados consolidados no nosso projeto. Aqui no caso está tudo zerado porque a gente não inseriu nenhuma informação no nosso projeto ainda, a gente não deu início efetivamente nele, mas ao longo do projeto isso é bastante útil. Então, uma vez configurado essa janela, a gente aperta em OK. A próxima etapa é alterar o período útil do nosso trabalho. Então a gente vem aqui na opção Alterar período de trabalho e a gente dá um clique nela. E o projeto nos abre essa janela. Nessa janela, o que a gente tem aqui na parte de cima? A gente pode alterar o período útil para diferentes calendários. O projeto nos dá três calendários padrões: o de 24 horas, que é configurado da meia-noite de um dia até meia-noite do próximo dia, total de 24 horas. O turno da noite, que é configurado da meia-noite até as 3 da manhã, das 4 da manhã às 8 da manhã e das 11 da noite à meia-noite. E o projeto também nos fornece o calendário padrão do nosso projeto, que aqui é configurado como 8 horas dia. E aqui ele vem configurado das 9 da manhã ao meio-dia, da 1 da tarde até as 6 da tarde. Esses são os calendários padrões que o projeto nos fornece. A gente também pode criar um novo calendário. Para tal, a gente aperta aqui no botão Criar Novo Calendário e a gente pode colocar um nome para esse novo calendário. Aqui, por exemplo, Projeto Vídeo Aula. E a gente pode criar esse novo calendário base ou então criar uma cópia do calendário. E aqui então a gente pode colocar o nome do nosso novo calendário. Aqui eu vou colocar Projeto Vídeo Aula. E aí a gente pode criar um novo calendário base ou então criar esse calendário como uma cópia do calendário padrão, que é o que vamos fazer. Ok. Feito isso, podem ver que ele já selecionou aqui o calendário que a gente acabou de criar. E embaixo ele fornece duas abas. Uma de exceções, que aqui no caso a gente pode, por exemplo, colocar o nome do nosso recurso, de um recurso específico, e os dias
que ele não irá trabalhar. A gente também pode colocar, por exemplo, o período de férias da nossa empresa, o início das férias e a conclusão das férias, que ele irá apontar no nosso calendário. E na segunda aba a gente tem semana de trabalho, ou seja, nessa aba é que a gente vai definir os dias úteis da semana, bem como o horário de trabalho por dia do nosso projeto. Então aqui a gente vem no botão detalhes e o Project nos fornece essa janela. Aqui então, por exemplo, nesse projeto a gente vai trabalhar de segunda até sexta-feira. A gente seleciona segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E aí o Project nos dá 3 opções. A primeira é usar o período padrão que ele nos fornece para esses dias selecionados. Ou também a gente pode definir os dias para os períodos de folga. Ou então definir dias para os períodos de trabalho específico. Nessa terceira opção que a gente vai selecionar é que a gente vai customizar nosso horário de trabalho. Pensando então em fazer esse projeto que a gente está criando 4 horas por dia, ou seja, que a gente vai trabalhar apenas 4 horas por dia nesse projeto, a gente vem aqui e coloca essa informação. Então, vou alterar para começar às 8 da manhã e até meio-dia, totalizando 4 horas de trabalho por dia. E a gente aperta em OK. Feito isso, o projeto já altera essa informação no nosso calendário. OK. Em seguida, uma vez personalizado esse calendário, a gente deve alinhar ele com as informações padrões que o Project nos traz. Essas informações podem ser visualizadas no botão Opções. Clicando no botão Opções, o Project nos abre essa nova janela. As informações contidas nessa janela definem apenas as configurações de horários padrões do Project. Aqui, como vocês podem ver, a gente pode customizar que a semana começa no domingo ou qualquer outro dia da semana, o ano fiscal começa em janeiro ou qualquer outro mês do ano. A gente vai deixar domingo e janeiro. Aqui a gente tem hora e início padrão. A gente tem que alinhar com o calendário que a gente acabou de alterar do período útil. Então a gente vai colocar, igual a gente colocou anteriormente, 8 horas para iniciar e meio-dia, totalizando 4 horas por dia. A gente coloca 4 horas por dia de trabalho. Por semana, 20 horas, porque a gente vai trabalhar 5 dias, correto? De segunda a sexta-feira, vezes 4 vai dar 20 horas por semana, e dias do mês 20, porque a gente retirou sábado e domingo. Ok. E por que é muito importante a gente alinhar esses dois calendários? Pelo seguinte, pessoal, se o período útil de um calendário for diferente dessas configurações de horas por dia e horas por semana dessa janela de opções do Project, o campo de duração, ou seja, aquela coluna que indica a duração daquela atividade, daquela tarefa, pode não exibir o valor esperado que a gente gostaria. Por exemplo, se a gente configurar um calendário como um dia útil sendo 4 horas, porém as horas por dia aqui nesse calendário tiver 8 horas, o que o Project vai entender? Ele vai entender que a tarefa de um dia útil, que no caso a gente colocou que era 4 horas, aparecerá em meio-dia e não um dia como a gente gostaria. Por quê? Porque aqui ele vai estar dando conflito com o calendário de período útil. Então, por isso é extremamente importante a gente colocar as mesmas informações, ou seja, alinhar as informações nos dois calendários. Tudo bem, pessoal? E aqui embaixo, então, ele fornece algumas outras opções para a gente customizar, como por exemplo, a gente pode mostrar unidades de atribuições com porcentagem ou decimal, vou deixar porcentagem. Aqui as novas tarefas criadas, a gente pode selecionar manualmente ou automaticamente. Eu prefiro deixar automaticamente, porque à medida que você vai atribuindo as tarefas ou as informações do projeto, o Project automaticamente vai tratando dessas informações, por exemplo, sequenciando essas tarefas automaticamente. Esse é um exemplo.
Outra informação aqui, as tarefas agendadas automaticamente a partir da data de início ou a partir da data atual. Eu vou deixar a partir da data de início do nosso projeto. A duração também a gente pode alterar para ser inserida em dias, minutos, horas, semanas ou meses, a gente vai deixar em dias. O trabalho também a gente pode alterar para ser inserido minutos, horas, dias, semanas ou meses, a gente vai deixar em horas. Tipo de tarefa padrão, a gente tem unidade fixa, duração fixa, trabalho fixo. A gente vai abordar esses 3 tipos em aulas futuras, quando a gente tratar da atribuição de tarefas do nosso projeto. E o projeto nos fornece algumas opções aqui para marcar e desmarcar. Eu aconselho deixar da forma que está configurado no project. Ok, pessoal? Feito isso, então, a gente vem e dá OK nesse calendário. Pronto, os 2 calendários estão alinhados. Feito isso, a gente clica em OK novamente e agora o project, ou seja, nossos calendários estão configurados com as nossas necessidades. Tudo bem, pessoal? Nessa videoaula era basicamente essa parte de definir as opções de calendário, horário de trabalho e períodos úteis, não úteis também. Na próxima aula a gente vai abordar como definir um projeto e começar a entrar com as tarefas do nosso projeto. Até a próxima e valeu!